Romanos capítulo 8 e o versículo 17 diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Hoje nós estamos tendo um culto especial, o culto da família, e nós temos hoje vários convidados, são muito bem-vindos. Mas o culto é especial porque celebra algo que é muito especial para o nosso Deus. Isto é a família. Nosso Deus, em sua sabedoria, no seu poder, Ele criou 3 instituições. A família foi a primeira, o governo civil ou cívico, e, por último, a instituição da igreja. No mundo existem várias outras instituições que não são erradas, mas Deus criou estas 3. A família, o governo civil e a igreja. E todas elas, essas 3 instituições, Deus criou para o bem do ser humano, para ser uma bênção para a humanidade. E como toda bênção de Deus, o inimigo, o diabo, ele tenta atrapalhar, ele tenta poluir, ele tenta deturpar, corromper de alguma forma. A família, sendo a primeira e a principal, é que sofre mais ataques. Por isso, hoje eu quero falar sobre a família. E algo que está ligado diretamente à família, ou seja, a herança. O tema de hoje, eu quero falar é herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Olha comigo para Gênesis capítulo 2. Nós vamos falar primeiro sobre a família humana. Família de sangue. Família a qual todos nós pertencemos. Todo mundo aqui tem um pai, todo mundo aqui tem uma mãe. Talvez seu pai e sua mãe já se foram, não estão conosco, mas você teve um pai, você teve uma mãe. Ninguém nasceu de um ovo, ninguém cresceu numa árvore, ninguém brotou do chão. Então, todo mundo pertence a uma família humana de sangue. E Gênesis 2, versículo 24, diz assim: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ambos serão uma carne. Aqui, em Gênesis 2, 24, está sendo reiterado, enfatizado, no Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo, inspirado, é claro, pelo Espírito Santo, onde lá em Efésios 5:31 ele diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Interessante, 2 numa carne, mostrando aí, enfatizando a união que existe, uma só carne, uma unidade, o marido e a mulher unidos. E qual era o propósito dessa união? Um dos propósitos, não era o único, mas um dos propósitos para a criação da família, para a união do homem com a mulher, era para ter filhos e para formar famílias. Não quer dizer que um casal que não tem filhos não é uma família, é uma família. Adão e Eva eram um casal perfeito e não tinham filhos nenhum, estavam em harmonia, estavam em obediência, estava tudo maravilhoso, e eles não tinham filho nenhum. E quando tiveram o primeiro filho, Abel e Caim, sabemos a confusão que aquilo deu. Mas enfim, eles tinham a função de procriar famílias. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, uma das funções, um dos motivos, uma das ordens que Deus deu para Adão e Eva era se multiplicar, frutificar, encher a terra. De quê? De famílias. Eles teriam filhos que formariam outras famílias, e mais famílias, então, estariam enchendo a terra, porque a família foi a primeira instituição que Deus criou e é a base de tudo, é onde tudo começa. Então, surgiu aqui a primeira família, ainda sem filhos, mas foi instituída para ser uma bênção.
A família foi instituída para ser uma bênção. Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família. Deus faz que o solitário. Não é bom estar solitário. É um dos motivos que existe família. E lá em Gênesis 2:18, veja que interessante o paralelo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. E foi daí que então surgiu a primeira família. Lá em Salmo 68, Deus faz com que o solitário viva em família. Então a família veio tirar a solidão. A família veio criar um corpo, um grupo ligados por sangue para apoiar e amar e completar uns aos outros. E é isso a função da família, para ser uma bênção. Mas Deus criou a família humana para o nosso bem. Mas existe uma outra família. João 1, versículo 11, fala sobre essa segunda família, que é a família de Deus. Deus criou a família humana e Deus criou também a família de Deus. João 1, versículo 11, falando sobre Cristo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui nós temos uma outra família, uma família de Deus, nascida de Deus. Note que enfatiza bem, os quais não nasceram do sangue, não é uma família ligada por sangue. Não nem da vontade da carne, não é algo que a carne decide, escolhe. Nem a vontade do sangue, nem a vontade da carne, nem a vontade do homem, mas de Deus. Não é uma família pelo sangue. Não é uma família do seu pai e da sua mãe, é uma família de Deus. E a família humana é algo precioso, é algo importantíssimo. É uma grande bênção, fonte de conforto, apoio, amor, auxílio. Mas a família humana pode nos abandonar. Podemos ser abandonados pela nossa família humana. Podemos ser orfanados. Por mais triste que isso soa, há pessoas, não poucas no mundo, que não têm família. Porque a morte os levou. Podemos ser separados. Podemos ser desertados, deserdados. Esta minha família, onde a minha filha e meus 2 netos vivem longe daqui. Nós estamos fisicamente separados. Mas essa família de Deus, não há como ser abandonado, não há como ser desertado, não há como ser separado, não há como ser deserdado. Porque essa família é a família de Deus. Nessa família, podemos ter a certeza de sempre sermos acolhidos, recebidos. Deus diz em Hebreus 13:5, não te deixarei, nem te desampararei. A sua família, minha família, pode te desamparar, lhe abandonar, deserdar, não querer mais ver a sua cara, brigar com você, fingir que você morreu, não existe mais. Isso nunca, jamais acontecerá na família de Deus. Nunca. Porque Deus promete nunca nos abandonar. Como se faz parte, como se entra para essa família de Deus? O versículo 12 que nós lemos. Mas a todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Note essas 2 palavras que eu frisei, serem feitos. Por quê? Porque ninguém nasce automaticamente na família de Deus.
Todos nós nascemos por obrigação numa família humana. Todos nós temos um pai, uma mãe humano, temos ligação sanguínea, mas a família de Deus não é pela vontade do sangue ou da carne ou do homem. Essa família, nós somos feitos filhos, algo que nós não éramos, podemos ser feitos filhos. Como? Nós lemos de novo. A todos quantos o receberam. Como que se recebe? Aos que creem em seu nome. Ser feito filho de Deus é o que Jesus falou em João 3, nascer de novo. Nascer de novo. Você nasce. Uma parte do ser humano, ele nasce. Quando? Quando ele recebe. Quando ele recebe é quando ele crê. Quando ele crê no Evangelho, quando ele crê na pessoa e na obra de Cristo, ele crê, ele recebe e ele é feito, ele se torna, ele nasce de novo. E nasce na família de Deus. Essa família de Deus, ela é distinta da humana. Porque não é da carne, não é do sangue, mas é de Deus. Lá em João 3,3, Jesus falou a Nicodemos sobre nascer na família de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Quem não nascer de novo não pode entrar na família de Deus. Quem não nascer de novo não pode participar, ser membro desta família. Nicodemos, é claro, não entendeu, foi nada. Ele respondeu no versículo seguinte, ele pensava que o nascer era nascer da carne, nascer fisicamente. Ele pergunta, mas eu já nasci, como é que eu vou fazer? Olha as palavras de Nicodemos. Disse-lhe Nicodemos, João 3,4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Você vê que ele não entendeu, foi nada, né? Como é que um homem velho, grande, crescido, vai... Não tem. E foi o que ele falou. Ele estava dizendo, eu não entendi, foi nada. Jesus explica, e deixou bem claro, no versículo seguinte, versículo 5 de João 3. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e nascer do Espírito. Muita gente confunde esse nascer da água, eles pensam que Jesus está falando sobre o batismo. Nascer da água, tem que ser batizado. Não é isso, e fica bem claro, porque Jesus explica que não é isso. Não sou eu que estou dizendo que não é isso, é Jesus que está dizendo que não é isso. Mas no versículo 7, ele diz, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Eu falei, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Quer ser membro da família, quer entrar para a família de Deus, quer ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Não entendeu nada, mas você tem que nascer de novo. E esse nascer de novo, nós lemos, a todos quantos receberam, dar-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pastor, o senhor falou que nascer da água não é batismo. É o quê? Jesus falou no versículo seguinte, João 3, ele falou assim, o que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da água e do Espírito. Carne e Espírito. Nascer da água é um nascer físico. Eu vou dar uma aula de biologia aqui. Quando uma mulher está grávida, o bebezinho está no seu ventre, ele está aonde exatamente? Numa bolsa. Bolsa de quê? Água. Na realidade é líquido aminoático, né? Mas não vamos chamar de água. Está cheio de água. E quando a criança vai nascer, qual é a primeira coisa? Como é que anuncia a sua chegada? A bolsa estoura. E a criança nasce da água. Ela sai quase que junto com a água. Quando a bolsa estoura, se prepare que lá vem criança. Tá? Ela vai nascer quase que junto. Quebrou, vai nascer a qualquer momento. Se não está na maternidade, pegue umas toalhas, chame alguém que sabe o que está fazendo, porque não vai dar tempo de chamar um Uber, botar no carro, pegar... Não tem mais tempo, acabou. Está vindo. A água veio, a criança vem logo atrás.
O nascer da água é um nascer físico. O nascer do Espírito é um nascer espiritual. Duas coisas distintas. Mas como assim, pastor? Você tem que nascer fisicamente e espiritualmente. Todo mundo que existe, que está me ouvindo, me ouviu ou vai me ouvir, nasceu da carne. Levanta a mão se você não nasceu da carne. Nós não estaremos aqui. Então Jesus falou, para você entrar na minha família, primeiro você tem que nascer fisicamente. Do seu pai e da sua mãe, você tem que nascer fisicamente. Mas não basta só nascer fisicamente. Só não basta ter uma família humana. Você tem que ter uma família, está na família de Deus. Essa família só entra quem crê e recebe. Crê e recebe o quê? Na pessoa e na obra de Cristo. Cristo não foi apenas um grande homem, um grande professor, um grande profeta. Cristo é o Messias, prometido, ungido, o Salvador do mundo. Por que o mundo precisa de Salvador? O mundo precisa de um Salvador, porque Deus ama o mundo. Deus precisa de um Salvador, porque Deus ama o mundo. E por mundo quer dizer você e eu. Deus nos ama. Por isso que o mundo precisa de um Salvador. Porque por nossa conta nós não iríamos jamais entrar na família de Deus e nem ver o reino de Deus. Porque todos nós, desde Adão até o último homem, mulher que nascer, todos nós somos pecadores. Todos nós somos imperfeitos. Uns mais do que outros. Eu poderia citar vários nomes aqui que iriam chocar você, dos pecados aqui entre nós, mas eu não vou fazer porque eu sou uma pessoa boazinha. Mas muito ou pouco, não interessa, todos nós somos pecadores. Todos nós somos desqualificados do céu. Mas Deus nos ama. E o amor de Deus pede e exige que nós sejamos salvos. E a justiça de Deus pede e exige que o preço seja pago. Qual é esse preço? O preço é aquilo que nós não temos como pagar. Uma vida perfeita. Uma vida sem pecado. Uma vida onde não houve palavra, pensamento, omissão, comissão, nada de errado. Não precisa ser nenhum profeta para saber que não existe ninguém aqui, e nem no mundo inteiro, que nunca fez nada de errado. Todos nós somos pecadores. E nós sabemos disso. Ah, porque eu não peco tanto quanto fulano. Não interessa o quanto você peca. O fato que você já pecou e peca, e vai pecar. Então nós não temos como pagar o preço, que é uma vida sem pecado. Então Deus mandou seu Filho Jesus vir para a terra, viver uma vida perfeita, e dar aquela vida perfeita com o pagamento daquilo que nós não podemos dar. A minha vida e a sua vida não é perfeita. Então veio Jesus viver uma vida perfeita e falou, eu vou morrer na cruz para pagar a conta, a dívida, o preço que eles não podiam pagar. E foi isso que ele fez. E se você crê em quê? Crê número 1. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Não você crê que eu sou um pecador, você crê que você é um pecador. Primeira coisa. Segunda coisa, entender que esse preço, que o preço desse pecado é a exclusão, a separação de Deus. O amor de Deus nos puxa, mas a justiça de Deus nos repele. E Cristo veio satisfazer o amor e a justiça de Deus na cruz. Onde Deus pode nos receber, porque o preço foi pago. Esse preço você não paga, a religião não paga, sacrifício nenhum que você venha fazer paga. Esse preço só pode ser pago por Cristo, porque só Cristo não tinha pecado. Só Cristo é perfeito. E é assim que se entra na família de Deus. Através de crer e receber aquilo que Cristo
fez na cruz. A igreja local deve ser uma família, porque uma família composta de pessoas que já receberam, que já são membros, não é uma família ligada por sangue, por parentesco, mas é uma família ligada por sangue, mas o sangue de Cristo, que pagou o nosso preço e nos salvou. A igreja local não é uma instituição ou uma organização, mesmo com as melhores intenções. A igreja local deve ser uma família, no senso real e literal. Para ser membro dessa família, da família de Deus, você precisa nascer de novo. E ao nascer de novo, nós somos adotados. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos adotados e recebidos na família de Deus, através da obra de Cristo. Gálatas 3,26. Porque todos, falando aos crentes na igreja em Gálatas, mas todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não pela igreja, não pelo batismo, não por algo que você fez, vá fazer, deixou de fazer, começou a fazer. Nós somos filhos pela fé em Jesus Cristo. Nós lemos em João 1,11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui está falando ao povo judeu. O termo Messias é um termo judaico. É um termo que se refere à promessa de Deus ao povo de Israel, que o Messias, o libertador ungido, ele viria. E ele veio, na pessoa de Cristo. Mas eles o recusaram. Por isso que diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então note, é preciso receber. Os seus não receberam. Nós lemos que a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É preciso receber. Você precisa receber esta adoção. Uma vez que recebemos, nós somos então filhos adotivos. Interessante que na lei romana, na qual a justiça brasileira supostamente é baseada, você pode deserdar um filho de sangue. Você vai no cartório e fala, essa pessoa aqui não é mais meu filho, quer saber não, pronto, você deserda. Este recurso não existe para um filho adotivo. Se você adota um filho, você não pode desadotar. Você não pode deserdar um filho adotivo. E quando a Bíblia fala que nós somos filhos adotivos, é fazendo alusão a isso justamente, que uma vez adotados, nós não podemos ser abandonados. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Por quê? Porque somos filhos adotivos. Deus não vai nos abandonar, não vai nos deixar, porque Ele nos salvou, Ele pagou o preço. Existe a família humana, a família de Deus. Família humana é pelo sangue humano, família de Deus é pelo sangue de Cristo, que é preciso receber. E por último, falar sobre herdeiros de Deus. Para ser herdeiro, você tem que ser um filho. Você não pode ser herdeiro. Eu gostaria muito, e eu imagino que você também, de ser herdeiro do Bill Gates. Pois é, eu não sou muito fã do Bill Gates, mas se eu fosse herdeiro dele, eu me contentaria. Mas eu não posso. Ô Bill, bota aí eu como herdeiro seu. Para ser herdeiro tem que ser o quê? Filho. Mesmo que adotado, mas tem que ser filho. De sangue ou não, mas tem que ser filho. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, e nós somos adotados, se você o recebeu, se você nasceu de novo,
E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Com todo respeito, Bill, eu não troco ser co-herdeiro de Cristo, o herdeiro de Deus, para ser herdeiro do Bill. O Bill que fica com os seus bilhões, os seus bilhões para lá. Eu fico com a minha herança com Deus, a minha herança com Cristo. Amém? Se você está na família de Deus, você é herdeiro de Deus. Há uma herança a ser recebida. Efésios 3:6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Nós podemos ser herdeiros. Nós somos todo mundo aqui gentil. Pastor, o que é o gentil? O gentil é alguém que não é descendente de Abraão. Há aqui algum descendente de Abraão? Algumas semanas atrás, inclusive, quem estava comigo em Soledade na conferência que teve lá? Levanta a mão, pronto. Nós encontramos um herdeiro de Abraão. Tá? Até lá o irmão Signon, não sei se vocês conversaram com ele, ele é um judeu salvo, mas judeu. Ele não é gentil, ele é um descendente de Abraão. Então não tem descendente de Abraão aqui, então é tudo gentil, não tem problema. O gentil pode ser co-herdeiro pelas promessas do Evangelho. Pelo Evangelho, pela adoção, pelo novo nascimento, por estar na família de Deus, nós nos tornamos co-herdeiros das promessas que Deus fez ao seu povo. Existem riquezas eternas, preciosas. Efésios 1:18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Riquezas, heranças na glória. Sabe o que é isso? É nossa herança. Existe uma herança que nós não fazemos a mínima ideia. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Existe uma herança que ninguém viu, ouviu ou imaginou para aqueles da família de Deus. Uma herança para os da família. Deixa eu perguntar para você esta noite, você nasceu de novo? Você faz parte da família de Deus? Eu não estou perguntando se você frequenta essa ou aquela igreja. Não quero saber disso. Eu não estou perguntando se você já foi, quantos anos, de qual religião, de qual... Não estou dizendo isso. Eu não estou perguntando se você nunca fez isso, nunca fez aquilo, nunca deixou daquilo outro. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você nasceu de novo. Eu nasci de novo no dia 21 de julho de 1991. Na casa número 1, na rua Dale Drive, no bairro de Reis. Foi na sala, sentado no sofá. A janela da frente estava atrás de mim. Era mais ou menos 8 horas da noite. Foi um evento. Foi um momento, no tempo, no lugar específico. Não é algo que acontece aos poucos, sem você perceber, e um dia, pimba! Não. É como acender uma luz. É como nascer. Na sua certidão de nascimento, tem local, tem dia e tem hora. Por quê? Porque é um evento. O nascer de novo tem um local, tem um dia e tem uma hora. Talvez você não lembre as riquezas e detalhes do dia, da hora, do local, a cor da cortina, como era o sofá. Isso não é importante, mas você lembra do evento, você lembra que você tomou essa decisão. A família humana você não escolhe. Você não escolhe pai, você não escolhe mãe. Deus escolheu para você. Mas para a família de Deus,
Deus escolheu a todos, mas todos têm que escolher de volta. Todos têm que decidir, escolher, tomar uma decisão. Então não é de seguir uma religião, entrar numa igreja, ser membro de uma igreja. Não tem nada a ver com isso. É uma decisão de confiar no que a pessoa de Jesus Cristo fez na cruz. Por você. Sim, para o mundo inteiro, mas por você. Foi o que eu fiz no dia 21 de julho de 1991. Você não lembra a data? Não interessa. Você lembra do momento? Se você não lembra do momento, se você não lembra que houve essa decisão, porque é uma decisão. Provavelmente é porque essa decisão nunca foi feita. Mas pastor, minha vida inteira eu tive em igreja. Não interessa. Meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, não interessa. Não nasceu da vontade da carne nem do sangue. Como é que nós lemos lá em João capítulo 1? Não nasceu da carne ou do sangue, da vontade da carne. Nasceu de Deus. E Deus quer que todo mundo seja salvo. Mas Ele só salva quem o escolhe. Deus escolheu a todos. Mas cada um tem que escolher de volta. Jesus contou uma história, uma parábola. Um certo homem fez uma grande festa e convidou um monte de gente. E um por um começaram a dizer, não vou por causa disso, por causa daquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele convidou, mas não foram. De pouco adianta fazer uma festa, convidar e a pessoa não ir. Agora, se você não convidar aquela pessoa que não foi, ela fica chateada com você. Rapaz, nem me convidou. É que eu convidei para as outras duas e você não veio. Aí eu pensei que você não gostava de mim. Pois é. Deus fez o convite. Em algum momento, entre a gente nascer na família humana e a gente morrer, nós temos que fazer esta escolha. Perceber que todos nós somos pecadores. Perceber que o nosso pecado nos condena, nos separa de Deus. E saber que Deus nos ama. A tal ponto que mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz para pagar o nosso pecado. E quando você crê e aceita e confia nisso, não confiar na sua bondade, não confiar no que você fez ou acha que vai fazer, não confiar se você foi ou não batizado, não confiar se você é membro desta ou daquela igreja, não confiar se você segue os ensinamentos, seja lá quem for, mas apenas confiar na obra de Cristo, porque só isso salva. O resto conversa. Existem multidões no mundo que estão confiando em alguma outra coisa, mas não em Cristo. Jesus relata a profecia, onde ele diz, naquele dia, muitos virão a mim dizendo, Senhor, Senhor. E eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, não vos conheço. Eram pessoas que obviamente achavam que iam entrar no céu. Alegremente, correndo, esperando entrar no céu. E Jesus falou, não. E aí eles dizem, mas nós não fizemos isso, e nós não pregamos sua palavra, e fizemos aquilo ou outro. Ou seja, estavam confiando no que eles fizeram. E Jesus falou, mais uma vez, apartai-vos de mim, não vos conheço. Isso não é uma história, é uma profecia. Naquele dia vai acontecer. Esse dia vai acontecer. Que ninguém, ouvindo minha voz, seja um desses que vão correndo alegremente, dizendo, Senhor, Senhor, para ouvir. Cai fora. Não te conheço. Para ser herdeiro, tem que ser filho. Para ser filho, tem que nascer de novo. Para nascer de novo, tem que crer e receber. Ter Deus como Pai é algo que nós escolhemos. Deus nos quer em sua família. Deus fez tudo para que pudéssemos ser da sua família. Só falta nós recebermos. Crer e receber. Antes de encerrar, eu queria
fazer uma pergunta e tomar essa oportunidade. Para que, se você não sabe, eu não tenho certeza que você faz parte da família de Deus. Você possa resolver isso esta noite. Você não precisa sair do seu lugar. Você não precisa fazer nada. Não precisa dizer uma única palavra. É uma decisão que é feita no seu coração. Uma decisão da sua vontade no seu coração. É algo entre você e Deus. Não há intermediário. O intermediário é Cristo. E Ele está aqui. A pergunta é o seguinte. Eu não quero saber a resposta. Mas eu quero que você responda com franqueza e sinceridade para si mesmo. Eu não quero saber a resposta. Eu quero que você se pergunte o seguinte. Se você morresse hoje, agora, ou daqui a 5, 10, 20, 30 anos, quando você morrer, você tem a certeza absoluta, total, completa, 100%, sem sombra de dúvida, que você é para o céu? Se você respondeu sim, eu tenho, meus parabéns. Mas eu pergunto, você está crendo em quê para isso? É porque você é religioso? Você é evangélico? Ah, porque eu sou batista. Ah, porque eu sou de igreja. Se essa é a sua resposta, está errada. A resposta é, um dia eu confiei em Cristo. A única pessoa que pode responder essa pergunta é você mesmo. Mas se você está aqui e você não tem essa certeza, ou você estava confiando em alguma coisa sem ser Cristo, eu gostaria de dar uma oportunidade para você agora, sentado aí no seu lugar. Veja bem, não é uma oração que salva. Muito menos uma oração minha que vai salvar você. Mas você pode orar. Não são palavras mágicas, mas são palavras que refletem uma realidade. Você entende que você é um pecador condenado sem esperança? Sim, eu entendo, muito bem. Você entende que a única esperança, a única solução é deixar que Jesus pague a sua conta. Confiar no que Ele fez. Nós não temos como dar uma vida perfeita a Deus. Então, eu vou oferecer a vida de Cristo no meu lugar. Que é o que Deus estabeleceu. No Velho Testamento eram animais inocentes que morriam. Os animais eram apenas uma figura do Cordeiro de Deus, que é Cristo. Se você entende que você é um pecador sem esperança e que Jesus é a sua única esperança para a salvação, você pode ir aí, sentado onde você está. Você não tem que orar em voz alta. Inclusive eu peço, não ore em voz alta. Porque Deus ouve o seu coração. E diga para Ele. Senhor, eu sei que eu tenho pecado contra Ti. E que o meu pecado me condena e me separa. Mas eu desejo confiar em Cristo. Na obra que Ele fez na cruz. Morrendo no meu lugar. Pagando todos os meus pecados. E eu o recebo agora como meu Salvador. Eu recebo agora a adoção na tua família. Para ser um co-herdeiro de Cristo. Obrigado por me salvar. Amém.